Muito bom dia, sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou aqui com você através das mídias sociais, através da televisão, do satélite, porque eu tenho um compromisso com Deus, ter um momento de reflexão, um momento de estudo da palavra, mas acima de tudo, um momento de encorajamento, de conforto espiritual. Nós estamos vivendo dias, Paulo disse isto há 2000 anos atrás, dias difíceis. Para muitos assustadores, amedrontadores. Há pessoas que não têm nenhuma perspectiva de vida. Há pessoas suicidando no mundo. Há pessoas morrendo prematuramente por causa do drama que a humanidade está vivendo. Mas nós somos a igreja. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos um plano chamado Plano da Redenção de Jesus. Nós temos uma obra a fazer, a pregar o Evangelho para que as almas sejam salvas, para que as pessoas encontrem razão de vida, essência da vida. Vivemos aí num mundo atropelado por falsas religiões, por falsos apelos, e às vezes as pessoas ficam confusas e incrédulas perante realidades. Eu quero falar exatamente hoje sobre a questão da vida de uma pessoa que crê, chamado crente em Jesus Cristo, e uma pessoa que não crê, o incrédulo. Veja que o incrédulo é uma pessoa que duvida de Deus. Você sabe que a dúvida procede do diabo. A dúvida procede do mal. Quem gera dúvida, quem atira a seta da dúvida para o coração e para a mente das pessoas, é o arqui-inimigo das nossas almas, é o nosso adversário. É aquele que é confusão, diabo. Então ele quer que as pessoas duvidem, porque ele sabe, o mundo espiritual sabe, que no momento em que os olhos, as escamas espirituais são arrancadas dos olhos, os véus são arrancados dos corações, e que a pessoa crê e vê a glória de Deus, ela sai das garras de Satanás para as mãos de Deus, das trevas para a luz, da morte para a vida, da ira para a graça. Então, esta obra, para ser feita, é preciso que se pregue o Evangelho. Não existe nada, absolutamente nada, que transforma o ser humano a não ser a Bíblia Sagrada. Só a Bíblia Sagrada, absolutamente mais nada. A Bíblia tem o poder, a palavra de Deus tem o poder de transformar o homem, mas não é o exterior, não é o cabelo, as mãos, as unhas, a roupa, não, é o interior, é o coração, porque a Bíblia diz que esta palavra, que é viva e eficaz, ela penetra, ela corta, ela penetra e vai até aos intentos do coração, e é lá que Deus faz a obra. Deus não faz a obra na cor dos teus cabelos, nem nos meus cabelos, nem na minha roupa, nem na sua roupa, se vai ao cinema ou se vai à praia. Deus faz a obra no mais profundo do nosso íntimo. Então, a diferença é que o incrédulo rechaça a palavra, tropeça na palavra. O crente é aquele que crê na palavra, recebe a palavra com alegria e se torna um operoso praticante. Eu vou lhe dizer que talvez a incredulidade seja a arma mais devastadora que o inimigo usa, deixando as pessoas em dúvida. Você sabe que no livro de João, no livro histórico de João, porque evangelho na realidade só existe um, que é o da graça de Deus, mas as sociedades bíblicas puseram aqui em cima Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas no original não diz, diz livro. Então, quem colocou foi a sociedade bíblica. Então, no livro histórico de João, há uma passagem que sempre me sensibilizou muito, que é quando se fala da incredulidade de Tomé. Tomé quer dizer crente, quer dizer o gêmeo crente, e Tomé era um dos discípulos de Jesus. E Jesus tinha anunciado inúmeras vezes que ele iria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia. E diz a palavra do Senhor, capítulo 20 de João, versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Nós vimos com os nossos olhos, somos testemunhas. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali eu não puser o meu dedo,
e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Meus irmãos, isto aqui é realmente contrário aos desígnios de Deus. A dúvida gera insegurança, rouba a serenidade, impede de você ter uma vida saudável com Deus. Por isso é que nós temos uma máxima na nossa igreja: se está na Bíblia, eu creio. O que Deus diz é inerrante. Talvez eu seja um dos poucos pregadores no mundo que defenda a inerrância da Bíblia. Eu sou um reformista. Eu tenho bases na Reforma Protestante de Martinho Lutero, João Calvino, João Knox e os demais. Então, nós que cremos, ou você que é um cristão e às vezes nem sabe que é, ou não sabia que era, mas por ser ovelha segue ouvindo este encontro, tem que saber que nós não podemos abrir uma brecha como fez Tomé. Tomé era discípulo, Tomé ouviu Jesus falar sobre a sua ressurreição, que ele voltaria de novo. Ele apareceu a mais de 500 pessoas, ele comeu com os seus discípulos, mas Tomé disse: olha só, vocês estão dizendo que ele apareceu, que vocês o viram, mas eu não acredito. Porque pela lógica, e aqui está outro fator destrutivo, chama-se lógica humana. Bíblia não tem lógica. Bíblia é Bíblia, é sagrada. É o top da revelação de Deus. Deus escreveu a Bíblia com a mão de pessoas, mas quem escreveu foi Deus, a inspiração foi do Espírito Santo. Então, este homem estava dominado por um espírito de dúvida. Sim, Jesus falou, mas eu tenho que ver. E você sabe quando a pessoa diz eu tenho que ver para crer, é porque ela é o quê? Incrédula. Então diz que Jesus, passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo lhe disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Jesus está dizendo, para você vencer, para você conseguir ultrapassar todas as dificuldades da vida, para você ter uma vida transformada, para você ter uma alma regenerada, para você ter verdadeiramente uma nova existência sobre esta terra, é preciso que você creia em Jesus Cristo e não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Crer o quê, apóstolo? Crer de todo o coração. Jesus usou Paulo, que escreveu à igreja de Roma, que nos escreveu a todos nós, e ele disse: olha, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, crendo que ele ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. E a salvação é algo muito amplo, tem a ver com libertação do inferno, do diabo, da escravidão, do pecado, mas tem a ver com um remédio que só Deus pode oferecer, que é a transformação, a regeneração, o novo nascimento do Filho de Deus. Então, ele disse, você não pode ser incrédulo, você tem que ser crente, disse Jesus a Tomé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Deus meu. E Jesus lhe respondeu: porque me viste e creste, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Nós precisamos de crer. Primeiro crer, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que o mundo cristão, o mundo católico está cheio de pessoas que dizem, eu creio, mas na hora da aprovação negam ao Senhor. Exatamente como fez Tomé, exatamente como fez Pedro. Negaram a Jesus Cristo. Nós sabemos que temos uma Bíblia inerrante, nós sabemos que temos uma Bíblia infalível, nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Espírito Consolador e Confortador, que é o próprio Cristo em nós. Então, por que aceitar a dúvida, quando você pode verdadeiramente, como um crente, não só ter a sua vida transformada, mas ter uma relação saudável com Deus, ter uma vida espiritual por cabeça, não mais por cauda, estando por cima e nunca mais por baixo. Eu creio que neste dia, este programa está suscitando vidas crédulas,
crentes em Jesus Cristo. Nós temos que ser pessoas crentes, crentes espirituais. Porque, na realidade, Tomé era um crente, só que estava dominado pela dúvida. Mas quando Jesus o repreende e chama a atenção dele, ele diz, Jesus, meu Deus, Jesus, meu Senhor. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então o Espírito estava nele, só que ele estava como ovelha com a atitude de lobo. O lobo é o que duvida. O pai da dúvida, o pai da mentira, o pai da incredulidade, se chama Jesus. O Todo-Poderoso, o Pai eterno, o Pai celestial, o Deus das luzes, o Senhor dos senhores, o Rei de reis, o cabeça da igreja, aquele que é magnífico, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Ele é o Deus que te diz, seja crente e não incrédulo. Você vai ver Deus agir. Pastor, mas os dias são difíceis. Ui, eu sei disso de cor e salteado. Os dias estão difíceis. Mas é nesta hora que Deus manda dizer a você que Ele não te virou as costas. Deus não saiu do trono. Deus não foi passar férias em Gstaad, no meio da Suíça, nas montanhas da Suíça. Deus diz, eu estou contigo. Eu estarei contigo. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Eu sou o teu Senhor. Creia em mim. Você vai ver um milagre. Olha, Deus é a fonte, a única fonte que nós temos. Você vai ver um milagre começar a acontecer dia após dia na sua vida. Desde que você comece, desde o início do dia, dizendo, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio na minha cura, eu creio no meu milagre, eu creio na minha provisão, eu creio na minha empresa, eu creio nos meus negócios, eu creio no meu comércio. Eu creio. Quem crê, vê a glória de Deus. Amém? Quem crê, vê a glória de Deus. Então, nós não precisamos de ver para crer. Isso não é evangelho. O evangelho manda fazer o contrário. Eu creio, por isso eu verei. Eu creio, eu vou ver. Eu creio, eu criei, eu falei, eu irei ver. E você vai ver o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Daqui a pouco você vai ouvir a nossa bispa primaz, minha amada esposa Roxana, vai falar, vai ter uma palavra com as senhoras, com o povo de Deus também, para enriquecer o nosso programa. Depois a nossa bispa nacional da igreja, nossa querida bispa Ana Caroline, minha filha, minha herdeira espiritual, falará com você sobre literatura. Estamos aqui, então, lembrando que a vida do nosso ministério em Portugal, ela continua viva. Não é redundância, é uma igreja viva. Muito obrigado pela honra que você me deu, obrigado por eu ter este crédito perante todos. Deus seja louvado, graça e paz, em nome de Jesus.